Deuteronômio 2 e 3, Moisés continua a recontar a história israelita e como, com a bênção divina, eles derrotaram seus inimigos. Quando foram fiéis, Deus lhe deu a vitória, mesmo sobre os gigantes. O nosso Deus entregou a nós e o derrotamos, a ele, a seus filhos e todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as cidades e as destruímos totalmente. Matamos homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Deuteronômio capítulo 2, verso 33 e 34. Alguns tentam contornar isso dizendo que essas histórias não são verdadeiras. No entanto, por cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, essa não é uma opção viável para aqueles que crêem na veracidade da palavra de Deus. Para entendermos o que aconteceu quando o povo de Israel destruiu as cidades e matou seus habitantes, precisamos retornar aproximadamente 1500 anos antes da invasão dos israelitas. Nesta ocasião, Deus disse a Abraão: "Sabe que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa." Gênesis capítulo 15, verso 13 e 16. O retorno dos israelitas à terra prometida, vindo eles do Egito, corresponde ao fim da tolerância da iniquidade dos amorreus. Isto explica o massacre dos povos de Canaã. Deus fixou um tempo da chegada do julgamento em harmonia com a plenitude do pecado a ser julgado. Isso porque Deus não faz as coisas antes do tempo certo. O fim da tolerância de Deus em relação àquele povo foi determinado no mesmo tempo em que o povo israelita retornasse a Canaã. Foram muito tempo de espera. Deus se mostrou longânimo e misericordioso, suportando durante muitos séculos a idolatria e os pecados daquele povo, dando-lhe chuvas e estações frutíferas, enchendo os seus corações de alegria, na esperança de que esse povo se arrependesse de seus maus caminhos. Mas Deus já tinha um tempo determinado para eles. Até que fosse correto invadir, o povo de Deus teria que esperar, dar um tempo para que se arrependesse de seus maus caminhos, nem que isso lhes custasse séculos de dificuldade. Mas enfim é chegado o tempo em que o pecado daquele povo se torna completo. Seus corações se tornaram como pedra. Deus viu que até mesmo as crianças daquele povo, devido às más influências de seus pais, estavam com seus corações duros como rocha. Não tinha mais o que esperar. Era chegada a hora de agir. Para cumprir a sua justiça contra os pecados daquele povo, Deus usou como ferramenta o exército de Israel. Deus estava os guiando. Ele vê a si mesmo como um guerreiro e juiz, eficaz, que sabe agir no tempo certo. Embora Israel não entendesse o porquê de tamanha violência, era Deus que estava fazendo justiça. Embora mortos por mãos humanas, era Deus que estava por detrás da derrota dos amorreus. Deus falou assim a Josué: "Eu os trouxe à terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles." Josué capítulo 24, verso 8. O que é preciso ficar em evidência é a compaixão e a misericórdia de Deus em relação àquele povo. De fato, Deus os havia advertido contra o orgulho impiedoso.
Deu tempo para seu arrependimento, mas infelizmente isto não aconteceu. Em outras palavras, esta mortandade não estava relacionada à justiça humana, era o juízo de Deus. Caso eles tivessem deixado seus maus caminhos, estariam à espera do povo exilado, para viverem juntos como um único povo adorando um único Deus. Mas ao contrário do arrependimento, por meio da sua idolatria, os amorreus provocaram a ira de Deus durante séculos. Sua forma de viver era semelhante à de Sodoma e Gomorra, e suas maldades era tão intensa que mais tarde o rei Acabe foi comparado aos amorreus. Em referência ao rei é dito: ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. 1 Reis capítulo 21, verso 26. Não há dúvida que muitas dessas nações pagãs eram extremamente brutais e cruéis, e com razão poderiam ter sofrido a ira e o castigo de Deus muito antes. A lição de hoje nos faz lembrar que haverá um julgamento sobre esta terra, e tudo que tem nela será destruído, exceto aqueles que se arrependerem de seus pecados e viverem em conformidade com a vontade e a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do fato de que a Bíblia não relata o dia nem a hora de que o juízo de Deus virá sobre essa terra, o dia da entrega e do arrependimento precisa ser hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Querido Deus, agradecemos, Pai, por ser longânimo quanto à nossa conversão. Diante disso, Pai, pedimos a sua misericórdia. Nos ajude, Pai, a ser fiel e a fazer apenas o que lhe agrada. E quando chegar o seu juízo sobre a terra, que possamos, Pai, ser um dos merecedores de herdar a Canaã celestial. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.